Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Fique à vontade, porque este momento é de vocês, esse espaço é para vocês. Sou professora Simone Silva, sua professora de matemática, e para recebê-los aqui, preparei algo, então vem comigo conhecer. A nossa aula de número 15 tem como objeto de conhecimento Geometria Espacial Métrica 1, posições relativas, ponto e plano, com detalhamento em plano cartesiano ortogonal, conceito e localização de pontos. Então, deixa eu te dar uma informação aqui. Sabia que a tua aprendizagem ela é composta tanto pelo visual quanto pelo auditivo? Exatamente. Então, já que estamos sabendo disso, o que é que eu te aconselho? Que você fique concentrado aqui comigo na tela. Para isso, ali, te afasta de tudo que possa te distrair, tirar a tua atenção tanto aqui nos olhos quanto nos ouvidos, tudo bem? Para que você faça aí o melhor aproveitamento da nossa aula e espero que já tenha organizado tudo para as devidas anotações. Então, dito isso, vem comigo para a nossa aula. Você usa só o seu smartphone para fazer ligações, para enviar ali mensagem, não é? Será que é isso? Não. Nós usamos hoje em dia o nosso smartphone aí como uma ferramenta para nos auxiliar na nossa localização, sim. E já que nós estamos aqui, nós já reconhecemos esse símbolo que está aqui perto da gente, que é o nosso localizador. A gente está saindo aí, ei, manda a tua localização. Sabe, hoje em dia, enviar a localização, usar o localizador, GPS, não é só mais uma questão de eixo tecnológico, não, garante a nossa aí segurança pessoal, sim. Por quê? Você vai precisar se deslocar, vai chamar um carro. É interessante que você compartilhe ali a sua localização com alguém, porque caso você precise de ajuda, né, não que vá acontecer algo ruim, às vezes até para pegar uma encomenda, descer uma sacola, uma caixa do carro, alguém saiba quando você estiver chegando. Isso daí é super fundamental e é algo que está a nosso favor atualmente, né? Também quando você pede ali uma comida, um lanche, a pessoa que vai levar o lanche até você precisa lhe localizar. Então, o que é que você faz? Você compartilha a sua localização. Geralmente é pedido isso. E você também ali tem a oportunidade de estar acompanhando na tela, se já está perto, se já está longe, para que você possa se dirigir para receber. Pois é. Mas essa questão de localização vem de tempos remotos que a gente nem sequer sabia que ia chegar até a nossa geração. Então, dito isso, vamos conhecer um pouco mais sobre o plano cartesiano ortogonal. Pois bem, o nosso plano cartesiano ortogonal, mais conhecido como sistema de coordenadas cartesianos, que é o nome ali que mais aparece em livros, ele já é aí de uma idade remota e que se faz presente hoje no nosso dia a dia, aí como nós podemos ver na introdução da aula, tudo bem? Mas avançando e sempre de olho na tela, em relação ao plano cartesiano ortogonal, existem outras coisas que você precisa saber. Tudo bem? O que é o plano, então, cartesiano aí? Não é? É um sistema de coordenadas que usamos na matemática para localizar pontos em um plano. Quando nós enviamos a nossa localização para alguém, é isso que está acontecendo. Vai se localizar ali um ponto que passa exatamente o lugar onde nós estamos para alguém. Então, aí, o plano cartesiano ortogonal, ele tem essa função, não é? Que é ajudar a localizar pontos em um plano. Mas quem criou tudo isso? De onde veio? Surgiu agora, atualmente, aí na era dos smartphones e outros apps? Não. Quem criou aí, quem desenvolveu algo há muito tempo atrás para nos ajudar nos dias de hoje é justamente esse senhor bonitinho que está aqui do meu lado, sim. Criado pelo francês René Descartes, matemático, filósofo e cientista. E você vai dizer, puxa, mas ele era tudo isso? Sim, porque na época dele não se tinha só uma formação. Geralmente se tinha duas a três ou quatro formações, e o René Descartes, muito estudioso, criou esse plano ortogonal, cartesiano ortogonal, para nos ajudar nos dias de hoje, que vem aí, não é? Por eras e eras, e que chegou até nós, tudo bem? Mas avançando aqui na nossa aula, fique atento para você não perder nenhum detalhe, vamos ver aqui o que forma ali o plano cartesiano. Ele é formado por dois eixos perpendiculares, um horizontal e outro vertical. E eles se cruzam na origem das coordenadas, ou seja, eles não vão surgir assim, pá, do acaso. Não, vai ter um ponto de partida dos eixos. E esses eixos partem exatamente ali da origem, tudo bem? O eixo horizontal ele é chamado de abscissa e a gente representa por x. Qual é o nome mesmo aí, professor? É tão difícil falar isso? Não é não.
abscissa, que a gente conhece aí em relação ao eixo por X, e o vertical, que nós chamamos de ordenada, e ali representamos pelo Y. Os eixos, eles são enumerados compreendendo o conjunto dos números reais. Ai, mas o que é que são números reais? Esqueci tudo agora, porque surgiu de repente tanto nome difícil, surgiu abscissa, surgiu ordenada, apareceu o X, apareceu o Y e ainda apareceu esse nome aí, diferente números reais. Sabe todos os números que você conhece até esse exato momento? Pensa aí. Pensou o número negativo, positivo, fração, decimal, exatamente. Todos esses aí são números reais e que vão ser representados ali nos nossos eixos. Mas, para você saber um pouquinho mais aí do plano cartesiano ortogonal, vem comigo assistir aqui um VT. Você já quis dar um endereço exato para qualquer lugar num mapa ou numa tela? Pois saiba que existe uma ferramenta matemática que faz isso de um jeito genial. Ela é formada por duas retas numéricas que se encontram de forma perpendicular, como se fossem uma grande cruz. A reta que vai de um lado para o outro, a horizontal, chamamos de eixo das abscissas, ou simplesmente eixo X. É por ela que medimos o que vai para a direita ou para a esquerda. Já a reta que sobe e desce a vertical é o nosso eixo das ordenadas ou eixo Y. Ela nos mostra o que vai para cima ou para baixo. Onde essas duas retas se encontram, bem no centro, temos a origem. É o nosso ponto de partida, o zero de tudo. E para encontrar qualquer lugar nesse mapa? Simples. Usamos um par ordenado. É como um CPF para cada ponto, sempre com dois números entre parênteses, x e y. O primeiro número nos diz a posição no eixo x e o segundo, a posição no eixo y. Com o plano cartesiano, a localização fica fácil, precisa e sem mistério. Uma ferramenta poderosa para entender o espaço ao nosso redor. Pois é, vimos aí rapidinho, de forma resumida, um pouco mais sobre o plano cartesiano ortogonal. E por que esse nome ortogonal? Porque, como você visualizou ali, os eixos eles se cruzam, não é? Passam aquela imagem de uma cruz. E justamente quando eles se cruzam, lá na origem, não é que você, para ajudar você aí a gravar, a compreender, é como se fosse ali um umbigo, da onde eles vão, né, partir. Ali, justamente naquele ponto de origem, ali naquele umbigo, eles formam o encontro das retas, vão formar ângulos de 90 graus. Ortogonal dá essa ideia de que eles se encontram ali, que vão formar ângulos de 90 graus, tudo bem? Mas existem componentes aqui super fundamentais no plano cartesiano ortogonal, componentes ali chave que a gente precisa dedicar um pouco mais de atenção, e é isso que nós vamos fazer a partir de agora, iniciando por quem? Iniciando aí pelo nosso eixo X, de olho na tela. O eixo X, também conhecido como eixo das abscissas, tá? É a linha horizontal. Se você tem dificuldade em identificar o que é linha horizontal, o que é linha vertical, eu vou te dar uma dica. A linha horizontal é horizonte, lembra da praia. A praia ali é horizonte. Então, no plano cartesiano, que você pode chamar assim plano cartesiano, a linha horizontal vai representar quem, moçada? Vai representar aí o eixo X, que é o eixo das abscissas, tudo bem? Representa a direção horizontal e vai se orientar ali sempre da esquerda para a direita, como você visualiza aqui na nossa imagem. O eixo Y, o eixo X aí, é justamente este bem aqui, ó, eixo X, eixo das abscissas. E você percebe também aí, eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês que este ponto que passa bem aqui, ó, no encontro, este ponto é a origem. Você percebe que é daí que vai partir o eixo X, tanto para a parte positiva, quanto para a parte negativa, quanto o eixo das ordenadas, que também vai para cima e vai para baixo. Só que tem mais um detalhe aí que você tem que perceber, tá? No eixo das abscissas, a gente vê representado aí tanto o número positivo quanto o número negativo. Comece aí a perceber de que lado fica a representação dos números positivos e que de lá, qual lado fica a representação dos números
negativos, tudo bem? Só esteja bem atento a isso, que no eixo das abscissas, os números positivos, eles estão ali à sua direita. E os números negativos, eles se localizam ali à sua esquerda. Mas tem um detalhe aqui que vale muito a pena chamar a sua atenção quando se trata da representação aí dos números negativos. O que acontece? Geralmente, os outros alunos, porque vocês não vão fazer isso, tá? Os outros alunos, eles começam marcando o -1 bem aqui, -1, -2, -3, só que não é isso não, ok? A contagem começa ali de perto do zero. Mas qual zero, professora? Não esqueça aí, meu amadinho, que o zero é justamente aqui, ó, na origem, tudo bem? O zero vai estar presente bem aqui no encontro delas, bem aqui. Então, aqui você vai considerar o zero do x, e é a partir dele que você vai começar a contagem. 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Para a direita, número positivo. -1, -2, -3, -4, número negativo à esquerda. Tudo bem? Avançando aqui na nossa análise, nós chegamos no eixo y. O eixo y, ele é chamado de eixo das ordenadas, tudo bem? E é a linha vertical. O que é a linha vertical? Imagina você olhando para o céu. É a linha que vai estar ali em pé. Então, a representação vertical se refere ao nosso eixo y, que é o eixo das ordenadas. E ele representa a direção vertical, como eu disse para vocês, de baixo para cima. Outro conceito-chave, mas antes de falar de origem, vem aqui comigo também, porque se você não entender esse detalhe agora da representação numérica, você vai ter dificuldade na hora de criar, de desenhar, porque sim, você vai desenhar aí o seu plano cartesiano e você também vai marcar números, então você precisa saber representar cada número aí direitinho. Para a parte de cima do nosso eixo das ordenadas, o que é que nós percebemos? Que para a parte de cima aqui, nós temos a representação positiva dos números. E não esqueça o seguinte, que é o grande detalhe, para que você não erre a contagem. Quem é que fica bem aqui entre os dois eixos? Exatamente, a origem. Então, se a origem, o zero do y está bem aí nesse encontro. E como é que a gente começa a contar? 0, 1, 2, 3. É por isso que aqui vai se localizar o 1, porque o 1 vai estar bem ali, próximo do zero. Mas em relação à parte negativa no eixo das ordenadas ou no eixo y, já vai se localizar aí para a parte de baixo, como você visualiza. Tudo bem? Para esta parte bem aqui. E tem um detalhe, onde está o zero? O zero está aí na origem. Então, bem aqui, nós temos que ter o -1. Tudo bem? Bem aqui, antes do 2, nós temos que ter aí o -1. Então, não esqueça, temos aí o -1 antes do 2. Tudo bem? Aqui, antes do -2, nós temos o -1. Isso aí é muito fundamental que você entenda. Só não vá esquecer o seguinte, não vá confundir isso daqui. Esses números aqui, que eu vou fazer questão de apagar, eles não se referem ao eixo das abscissas. Eles se referem ao eixo das ordenadas. Ou, eles não se referem ao eixo das abscissas, tá? Esses números aqui, eles não... Eita, que complicou um pouquinho. Vamos lá de novo. Esses números aqui que eu escondi, eles não se referem ao eixo das ordenadas. Então, por isso que eu deletei, porque os números que pertencem ao eixo das ordenadas são esses que estão destacados aí na cor verde e na cor amarela. Tranquilo? Mas, avançando aqui, nós temos também um outro conceito-chave muito importante, que é ali a nossa origem, como nós já exploramos bastante aqui. A nossa origem, ela se representa por 0, 0. Por quê? É o zero do x e o zero do y. E aqui cabe uma observação. Quando nós vamos trabalhar no eixo x e no eixo y, nós vamos estar trabalhando aí com números. Então, a representação deles necessária sempre vai ser entre quem? Sempre vai ser entre parênteses. Mas aí dentro do parêntese tem uma ordem para nós colocarmos os números. O primeiro número vai ali se referir ao eixo das abscissas. E o segundo número vai se referir ali ao eixo das ordenadas. Então, dentro do parêntese, o primeiro número se refere ao eixo x
e o segundo número se refere ao eixo Y. Como assim, professora? Se você vai ter este ponto aqui, 4 e 2, a partir de agora você tem que entender que este primeiro número se refere ao X, ao eixo X, eixo das abscissas. E que o segundo, que é o 2, se refere ao eixo Y, e essa ordem aí não pode mudar. Essa ordem aí é sempre, tudo bem? Então, na origem, que é representado pelo ponto 0, 0, o primeiro 0 se refere ao eixo X e o segundo 0 se refere ali ao eixo Y. Então, os dois valores são 0, por isso que é chamado de origem, da onde partem ali os eixos, ou então onde os eixos se cruzam, e é o ponto de referência inicial, e como eu disse para os senhores, a contagem começa ali próximo ao 0. Mas há um outro conceito aqui muito importante para você conhecer. Você percebeu que quando, aqui na imagem, quando foram traçados aí os eixos, né? Tanto aqui da abscissa quanto da ordenada, que formou aí essa cruz, você percebeu que foram formados aí 4 espaços? Sim. Nós temos aí este espaço, este aqui, este e mais este. Este espaço aí, não é que são as regiões que surgem ali quando os eixos se cruzam, são chamados de quadrantes. Esses espaços são chamados de quadrantes, tudo bem? E, seguindo a ordem, eles recebem uma representação, tem uma leitura especial deles. Mas que ordem é essa que nós devemos ter aí para identificar cada quadrante? Se você perceber, ele vem no sentido anti-horário. Ele vai no sentido contrário ao que o relógio trabalha. Então, para nós identificarmos primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, nós vamos andar nesta ordem aqui. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Para ficar até mais fácil para você entender, o quadrante ali é o espaço, é uma área onde os números pertencem. O que a gente tem que perceber também, e agora eu peço a tua ajuda em concentração máxima. O primeiro quadrante, aí se você perceber, o primeiro quadrante, eu vou até destacar para você, tanto os valores de x quanto os valores de y. Repara aqui, ó, tanto os valores de x quanto os valores de y, eles são o quê? Eles são positivos. Ó, aqui nós temos a parte positiva da abscissa e a parte positiva da ordenada. Então, no primeiro quadrante, tanto o valor de x quanto o valor de y são positivos. Mas, quando nós passamos ali para o segundo quadrante, a história já muda um pouco, tudo bem? No eixo das abscissas, ou seja, no eixo X, nós já temos aí o quê? Valores negativos. Mas da ordenada, que você vê aqui destacado em vermelho, é positivo. Então, no segundo quadrante, valores de X são negativos e de Y positivo. Em relação ao terceiro quadrante, e agora o terceiro quadrante, nós vamos considerar essa parte verde da abscissa e essa parte azul aqui da ordenada que eu estou destacando para vocês, o que é que nós percebemos? Aí os números são negativos. Então, no terceiro quadrante, os números ali, valores do x e do y, são negativos. Mas em relação ao quarto quadrante, também vale uma observação. Nós temos aqui a parte positiva do x, então no quarto quadrante o x é positivo, mas o y o quê? Qual é o valor dele aí, moçada? Exatamente, o y vai ser ali negativo. Então, agora eu vou te dar uma dica. Sabe todos esses detalhes que eu coloquei aqui? Colocando x e y, x e y e x e y, eu te aconselho a copiar, porque isso aí vai te ajudar na hora de você localizar os pares ordenados lá no seu plano cartesiano, e que é o nosso próximo conceito-chave. Pares ordenados, e que eu disse para vocês ali que são representados, né, que são simbolizados por x e y. Lembrando aos senhores o quê? Sempre lembrando aos senhores que o x ele vai ser sempre o primeiro e o y vai ser sempre o segundo. E você vai ver agora que isso é super importante na hora de localizar. Então, quem são os pares ordenados? São os pares, são os números, né? Um conjunto ali de números ordenados. Por quê? Porque tem a ordem. Qual é a ordem? Primeiro o valor x
e depois o valor y, e eles são usados para localizar pontos no plano, exatamente. Quando você está em algum lugar que você compartilha ali a sua localização com alguém, sem você saber, há um par de números que estão ali indicando por trás de todo um processo onde exatamente você está. O x indica a posição no eixo das abscissas e o y indica a posição no eixo y. Tudo bem? E isto aí é muito importante para que você saiba, para que você entenda, porque quando você for localizar pares ordenados ali no plano, você não se confunda. Então, conseguiu aí compreender cada um dos conceitos importantes aqui no estudo do plano cartesiano? Ótimo, fez todas as anotações, perfeito. Só que agora nós vamos pegar todas essas informações que você acabou de tomar nota, que você acabou de compreender, e vamos colocar em prática em um exemplo. Então, vamos lá começar. Qual é o nosso exemplo? Localize os seguintes pontos no plano cartesiano, e o primeiro ponto que nós vemos aí é o ponto 3 e 4, o segundo ponto aí é menos 2 e 1, o segundo ponto é 0 e menos 3, 5 e 0, e nós temos só esses pontos aí? Não, nós temos mais pontos. Quais são os outros? Vamos lá, não serão só esses 4. Nós temos muito além. Os próximos aí que nós vemos, tem o menos 4 e o menos 2, nós temos aí o ponto 0, 0, só que de todos eu digo que o 0, 0 é o mais fácil. E temos o último ponto aí, que é 0,7, e nós vamos precisar representar cada um desses pontos aqui no nosso plano cartesiano, e vamos começar localizando o ponto A, que é o ponto 3 e 4. Só que é o seguinte, moçada, vem aqui comigo, 3 e 4. Quem é o 3? O 3 eu vou marcar em qual eixo? No X. Então, eu vou sair do 3 e vou caminhar até quem? Eu vou caminhar até o 4 do Y. Então, vamos lá. Eu vou sair do 3 aqui. Tudo bem? Olha, venho no 3. Só ajeitar aqui. Eu venho no 3 e vou parar justamente em qual direção? Vou parar justamente aqui na direção do 4 no Y. Pronto. Este ponto de encontro bem aqui das duas retas é o nosso ponto 3, 4. É o ponto que aqui eu vou chamar de A. Tem o segundo ponto. O segundo ponto é menos 2 e 1. Só que menos 2 e 1. O menos 2 eu vou marcar em quem? No X. E o 1 no Y. Então, aqui vai bem devagar, porque o 1 está bem próximo. Então, eu vou aqui no menos 2, no X, tudo bem? Eu vou no menos 2 até o 1. Então, vamos lá. Eu vou sair aqui do menos 2 até o 1. Pronto. Aqui nós temos o segundo ponto. O próximo ponto aí é 0 e menos 3. Opa, se é 0 e menos 3, significa que o primeiro número ali você vai no 0, que é no X, e 3 e menos 3 no Y. Só que quando é 0, a gente não marca no 0. A gente vem marcar diretamente em cima do segundo número, que no caso pertence ao eixo aí Y. Então, menos 3 vai ser marcado bem aqui. Já o próximo ponto aí é 5 e 0. Gente, 5 e 0, apareceu o 0. Eu vou marcar o 0? Não. Eu vou marcar direto em cima do ponto que é diferente do 0, 5. Mas só que o 5 está no primeiro lugar, então ele está aí no eixo X. Venho aqui e marco o 5, 0. O próximo, menos 4 e 2. Se o próximo é menos 4 e menos 2, é menos 4 aí do X, tudo bem? Fazer sempre ali certinho e menos 2 no Y. Nós vamos aqui no menos 2 do Y e vamos até lá. Pronto. Aqui vamos ter. O próximo 0, 0. Ah, gente, esse daqui, olha, mel na chupeta, é a nossa origem. E depois, 0 e 7. Vou marcar no 0? Não, vou marcar direto no 7. Só que o 7 é o segundo número, então ele pertence ao eixo do Y. E está aqui em cima, porque ele é positivo. Então, eu venho bem em cima do 7 aí e vou marcar. Pronto. Isso aí é representar
os números no plano cartesiano. Difícil? Não, não é difícil. Só que você precisa ter muita atenção para você conseguir ali localizar os números positivos nos locais adequados, assim como os números negativos, tudo bem? Mas tem uma outra informação aqui que você precisa muito conhecer. Vamos lá? Conhecer a observação que nos diz o seguinte: qualquer ponto que não se encontrar sobre os eixos que nós vimos que nós marcamos ali, está localizado nos quadrantes, que vai ali do primeiro até o quarto. E aí, no primeiro quadrante, o x é positivo, o y é positivo, como nós já vimos. No segundo, o x é negativo e o y é positivo, tudo isso nós já vimos aqui. Terceiro quadrante, tanto o x quanto o y são negativos. E no quarto quadrante aí, o que é que nós temos? Nós temos o x positivo e o y negativo. É difícil? Não, gente, não é difícil, tá? Mas nós precisamos aí ter uma certa intimidade para poder localizar. Tudo bem? Mas avançando um pouco aqui na nossa aula, vamos ver o que é que nos espera agora? Agora nós temos o seguinte, de olho na tela para que você não perca. Onde o plano cartesiano é usado? Pois é, para que eu estou estudando isso? As aplicações do plano cartesiano são vastas, são imensas e vão muito além do teu livro de matemática, dessa aula aqui, mas na matemática ele é essencial para fazer exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Construindo gráficos, resolver equação, localizar pontos e também ali entender relação entre variáveis. Mas da matemática, o plano cartesiano vai lá na física. E na física, o que é que ele descreve? Ele descreve ali o movimento dos objetos, a trajetória, o caminho dos projéteis e também a força dos vetores, que tudo isso nós estudamos na física. Sai da física e vai passear em engenharia e arquitetura, quando se trata aí da criação de plantas baixas. Ah, não, mas não é possível. Sim, é possível sim. O plano cartesiano, ele é espinha dorsal quando se trabalha ali com engenharia, porque se precisa da localização ali das estruturas de forma exata. Saiu de engenharia, vai mais um pouquinho além, vai lá na geografia, que vai ser a base para os sistemas de coordenadas geográficas, ali, latitude, longitude, que o teu professor de geografia fala, e que nos permite fazer o quê? Nos permite ali localizar qualquer lugar na Terra, exatamente. Ah, mas é só nessa área aí? Não. Sabe aquela parte ali da distração, da diversão, da informática e de jogos? Pois é, o plano cartesiano também está lá. Quer ver? Acompanhe aí a leitura. Na informática e nos jogos, ele é empregado na programação, tudo bem? Para posicionar elementos em telas, criar animações e desenvolver jogos. Tudo bem? Então, o que é que a gente vê aqui, moçada? A gente vê a importância do plano cartesiano, não somente ali na hora de você exercitar para fazer uma prova, não. O plano cartesiano, ele é fundamental no nosso dia a dia, e isso aqui vem reafirmar que eu sempre falo para vocês. A matemática é uma ferramenta. Embora a gente ali diga, não, não é, porque só serve ali para atrapalhar minha vida, porque eu fiquei retido. Não. Não tenha ranço, não tenha raiva da matemática, porque ela é algo que vem nos ajudar e mais do que nunca agora, né, numa era que está tão perigosa, você sai de casa, você compartilha aí a sua localização, principalmente adolescente que anda sozinho, criança geralmente não anda sozinho, até adulto. É tão bom a gente saber que tem alguém nos acompanhando, que se a gente precisar de ajuda, alguém vai saber onde nos encontrar. Então, é a matemática a nosso favor, hoje, né, apresentando o plano cartesiano ortogonal para vocês, onde nós vimos que temos ali o eixo X, o eixo Y, a origem, pau ordenado, que é o coração aí, que são, né, o endereço. São os endereços aí dos pontos que nós precisamos marcar, e não lembre, no plano cartesiano, a ordem no pau ordenado é fundamental. Primeiro valor você vai marcar no eixo X e o segundo valor você vai marcar ali no eixo Y. Tomou nota? Pronto aí para enfrentar qualquer questão que venha pela frente de plano cartesiano? Eu espero que sim. Então, obrigada aí pela sua companhia e até o próximo encontro.